Fala pessoal, sou o Canarinho na área, estamos de volta aqui para falar do que a gente ama, seleção brasileira, rumo à Copa do Mundo de 2026, animados como sempre, mas falar de algumas coisas, principalmente, né, JP, do peso desse recomeço. Fala, JP, sempre bom estar aqui. Bom demais. É isso que você falou, né? Acho que é um recomeço, né? Uma nova história. As eliminatórias acabaram. Eliminatórias é a Copa do Mundo. Essa parte ficou para trás, estatística. Daqui para frente são 8 jogos agora que a gente vai precisar fazer na excelência para ser hexa, né? Então é isso que a gente vai tentar conversar aqui hoje para trazer muita informação pro pessoal que acompanha o nosso canal. E é isso, a gente está muito animado. Tem que estar focado pro Hexa. Quem não tá aí ainda na contagem regressiva, tem que estar, porque o Hexa vai vir, tenho certeza disso. E não esquece, segue a gente nas redes sociais, ativa o sininho, que eu sou Canarinho de torcedor para torcedor. Roda a vinheta. Estamos de volta. Vamos falar do que a gente ama, né, JP? Falar da seleção brasileira. E primeira coisa, a gente está falando do peso do recomeço da seleção, mas uma contextualização. É a pior campanha desde 1996. 4 técnicos e a gente terminou com um gosto amargo demais aí, essas eliminatórias, né? Se a gente for olhar, talvez, a gente vem conversando aqui, né, JP? Talvez o pior jogo da seleção brasileira de todas as eliminatórias foi esse último. Mas o que você acha aí disso? É isso aí, você falou primeiro que é a pior realmente campanha que o Brasil teve desde o início desse modelo de eliminatórias, que foi para a Copa de 98, que começou em 96. Então a gente nunca tinha feito menos que 30 pontos, conseguimos fazer 28. Classificamos em 5º lugar, que na teoria, nos anos anteriores, dava vaga para repescagem, não vaga direta. Então assim, a gente contou um pouco com a sorte. Mas cara, eu acho que tudo isso faz parte de um contexto. De fato, esse jogo com a Bolívia, se a gente for lembrar de outros jogos que teve nessas eliminatórias e em eliminatórias do passado, foi assim, abaixo da crítica. Mas eu não vou querer aqui ficar falando muito desse jogo, porque foi um jogo numa altitude surreal, foi a maior altitude que a seleção já enfrentou até então, né? 4.100 metros. Até então jogar em La Paz, que é perto de El Alto, onde foi palco da partida, era 3.600, que já era difícil. Então os caras aumentaram mais 500 metros e, assim, é um doping, né? Se você for pensar bem, é uma forma desleal para você vencer um jogo, mas vida que segue. Eu não devia ter um jogo de futebol nessas condições, né? Isso a gente já fala, já tem um tempo também. Se fosse na Europa, com certeza não era palco para jogo, né? Nunca aconteceria uma coisa dessa. E quando você fala aqui uma coisa assim, ó, a gente tá falando de 28 pontos, é quase 50% de aproveitamento, 51,2%. É isso aí. E assim, nós estamos falando de 1996, 30 anos, certo? 30 anos com um resultado, comparando 2002, 2006, 2010, 2018 e 2022. Então tudo isso, cara, assim, se a gente for lembrar de uma das piores que a gente teve, que foi 2002, e uma outra pior, que foi 93, dá um ânimo, né, JP? É aquilo, a gente sempre tem que olhar, eu gosto sempre de falar isso, o copo tem que ser meio cheio. Se a gente lembrar isso, o ânimo volta. Por quê? O que aconteceu nas piores campanhas? Nessas duas, o Brasil foi campeão. Tanto em 94 o Tetra, quanto em 2002 o Penta. E um dado adicional a isso é que, tanto em 93, que era uma eliminatória no modelo diferente, quanto em 2001, que já era esse modelo, o Brasil jogou com a Bolívia lá e perdeu também. Então, assim, a gente perdeu 3 vezes em eliminatórias para a Bolívia. As duas passadas a gente foi campeão. E essa, então... Presságio, hein? Presságio. A gente vem trabalhando muito isso aqui, né? Vários sinais. A gente tem que ver, a gente gosta dos sinais. Mas aí você pode se perguntar, mas a pior de todas, que foi 96, o Brasil não foi campeão em 98. Mas, cara, chegou na final e foi fatídico. Talvez, 98, a gente sempre fala isso aqui, que 98 a gente... Era um time que tava jogando muita bola. Muita bola. Mas tem um dado interessante que a gente fala, desde 96, mas o Brasil não participou daquelas eliminatórias. É verdade, porque ele era campeão, né? Foi o último país campeão, que foi em 94, que na teoria já teria uma vaga e não precisaria disputar. Né? Já estava garantido.
E depois de 98, que foi para 2002, a França já teve que disputar as eliminatórias lá na Europa, né? E o Brasil também não disputou as eliminatórias de 2014 por ser o país sede. Verdade. E quando a gente fala de pontos, a gente falou de 28 pontos contra 45 que o Tite conseguiu para a Copa do Catar e que credencia o Tite a ser técnico da seleção da Venezuela. É o que está se rolando nos bastidores para a Copa de 2030. Então, assim, ganhar eliminatórias, cara, não te dá vantagem nenhuma. A vantagem do Tite é que ele sai do Brasil para talvez treinar a Venezuela agora. É uma piada, mas é a realidade. Mas é a realidade, né? Vamos parar para pensar assim nitidamente. Sim. Uma pena, né? Porque, no fim das contas, a Venezuela tava... Se o Brasil fizesse o resultado, a Venezuela teria ido para a Copa. E tava jogando melhor que a Bolívia, né? Muito mais. Não tem nem comparação. A Bolívia fez uma péssima. Horrível. Conseguiu uns resultados por causa dessa altitude aí. E foi... Inclusive, teve uma entrevista do Scaloni falando disso, né? Porque perguntaram para ele da derrota da seleção brasileira. Cara, não tem nem como balizar aquele jogo. Graças a Deus, né? Porque foi um jogo horroroso, né? E detalhe, esse lance que a Bolívia mudou de La Paz para El Alto, um dos articuladores para essa mudança foi então o treinador brasileiro Antônio Carlos Zago, que era o técnico no início das eliminatórias da Bolívia. Sim. E aí, uma sugestão que ele deu, tem um campo lá do... esqueci o nome do time que joga naquele campo lá do Municipal de El Alto. Por que não manda? É um campo moderno e tal. Aí eles decidiram mudar pra lá e deu certo a estratégia, porque aumentou as vagas. Então é muito difícil a Bolívia ficar fora agora por conta de ser 7 vagas. Sim. E eles jogarem com esse fator de altitude. Se eles ganharem todos os jogos lá, eles estão na Copa. A vaga da repescagem é aquela ali, ganhar todos em casa. E eu falei dos 45 pontos em 2022... Sem considerar que teve 3 pontos, na verdade, a gente não conquistou, mas que o Brasil não pôde computar, que foi aquele jogo cancelado com a Argentina. Então, era a chance de ter mais pontos ainda em 2022. Sim, seria um recorde do recorde. Exatamente, já foi recorde, seria um recorde ainda maior. Não, é isso mesmo. E você aí de casa, tá animado também com essa campanha ruim? Gerar um resultado positivo na Copa. Animado. É até estranho, né? A campanha ruim gerar um ânimo para ser campeão. Mas é nisso que a gente tem que se apegar. A gente tem que se apegar em alguma coisa. E, JP, vou falar um pouco do jogo contra a Bolívia, mas eu queria falar um pouco da última janela da nossa seleção, né, nas eliminatórias. Você foi lá no jogo, né, no Rio, e acho que foi um jogo contra o Chile, que foi um jogo diferente demais contra a Bolívia. Primeiro, porque, obviamente, tinha altitude, mas segundo, pelo comportamento do time. Nós vamos falar um pouco mais do comportamento do time na Bolívia, óbvio. Mas, cara, dá um pouco da sua visão de quem estava dentro do campo. Como é que foi a torcida, o pré-jogo? Como é que estava isso? Se a galera já estava no ânimo de Copa, se já estava um clima diferente aí. Mandando um abraço pros infaltáveis aí sempre, porque essa galera é fantástica. Eles estavam lá no Rio, daquilo que eles sempre fazem, né? Torcendo pela seleção, bebendo aquela cervejinha, muito papo, muita história. Como a gente sempre fala, 10 Copas do Mundo, 11 Copas do Mundo. O recordista do Guinness Book tava lá com a gente, o senhor Daniel, e tava lá o Flávio. Não vou falar o nome de todo mundo, mas tá uma galera de peso que a gente sempre encontra nessas ocasiões aí, que são os jogos, e que já estão aí se preparando para invadir os Estados Unidos, né? Um abraço pra turma, valeu demais, foi show. Bora lá para Estados Unidos juntos. E aí, João, assim, cara... Foi um clima legal, acho que o Rio de Janeiro sempre é um lugar legal para ver um jogo de futebol, né? Ainda mais quando a gente fala de seleção brasileira, Maracanã, então era um pedido do Ancelotti, acho que ele conseguiu viver aquele momento ali, aquela aura do Maracanã, com a torcida toda a favor, e bastante chileno, mesmo o Chile não tendo condição nenhuma de classificação, conseguiu colocar bastante gente lá, diferentemente da Argentina, que ficou tudo misturado, separaram os chilenos, porque a Argentina a Argentina teve aquela confusão horrível, né? Então, assim, eles fizeram a festa dele, mesmo perdendo, cantando, então, assim, o futebol sul-americano vive dessas coisas, né? E o clima foi legal, cara, acho que foi, assim, um jogo super tranquilo, a seleção pôde se comportar bem, acho que desde o começo do jogo, durante o jogo, fazendo, assim, sempre... uma ligação com a torcida, que a torcida inflamando, o Brasil correspondendo, então foi muito legal, acho que foi um jogo pra gente, como Sou o Canarinho, o canal, fechar todas as janelas dessas eliminatórias, né? A gente sempre esteve presente em um dos jogos da dobradinha, desde lá de
setembro de 23, né? Que foi aquele jogo com a Bolívia, né, na estreia do Diniz. Foi em Belém, né? Até esse último jogo com o Chile aí no Maracanã. Então a gente percorreu aí 9 jogos da seleção com um aproveitamento não tão bom, justamente pelo desempenho da seleção, mas faz parte, né? Então foi muito legal poder acompanhar essa história toda e, se Deus quiser, a gente na Copa do Mundo também poder ver o desfecho dessa história. Exato. Né? Vai ser um desfecho interessante, porque, de novo, foi uma jornada complexa pra gente, né? Foi uma jornada inesperada, assim. Acho que nem o mais pessimista da seleção, torcedor da seleção brasileira, imaginava que a gente passaria tanto perrengue para 7 vagas, a gente tá em 5º lugar, sendo passando para a Copa do Mundo. E não jogando bem, né? Não jogando bem. O que é um desespero, né? Porque... a realidade é que o segundo ao quinto, a diferença foi de 1 ponto e ficou uma galera ali com os mesmos pontos que o Brasil, só que o Brasil menos joga. O que mudaria é que o Equador, que ficou com 29 pontos, 1 a mais, ele perdeu 3, né, por conta do problema lá da Copa do Catar, então ele poderia ter 4 pontos a mais. Sim, mais. Mas enfim. Bom, águas passadas desse jogo, terminando aqui agora com o jogo contra a Bolívia, pensando que foi a primeira derrota do Ancelotti, né, assim, primeiro gol sofrido. Exato. Com o esquema que o Ancelotti trouxe. Assim, a derrota ela foi... Se a gente pegar, você falou bem aí, Brasil e Bolívia eliminatórias, foram 24 vitórias, 4 empates. Não, esse número acho que é o contexto todo. É todo? Eliminatórias, porque as eliminatórias mesmo... eliminatórias em vários formatos, que você quer dizer, certo? Ou historicamente Copa América também? Historicamente, tá bom. Isso. Então, historicamente, 24 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. E aí, a gente perdeu em 93, 2001, que você já tinha comentado. Mas nesse jogo, teve algumas coisas que chamaram a atenção. O antijogo foi muito grande, né? Terrível. E eu acho que, assim, mais do que falar do jogo, porque não tem o que falar do jogo, o jogo foi horroroso. Tipo assim, acho que... a gente tava conversando assim, eu tava comentando, nós conversamos assim, que tomara que o jogo tenha sido tão ruim só pela altitude. E a gente acha que é. Mas porque foi pífio, né? O desempenho da seleção, nada funcionava. Mas se você pensar em bola murcha, pênalti que não existiu, antijogo o tempo inteiro, foi um negócio que me pareceu voltar lá na década de 70. Sem dúvida. Foi surreal, assim, pra mim é uma coisa... Foi ruim de ver o jogo, né? Assim, tudo bem que aconteceu lá na Bolívia, mas é o retrato do futebol sul-americano. Quando um time precisa de um resultado em casa e ele consegue, como foi o caso da Bolívia, eles não vão fazer um jogo propositivo, eles vão fazer o contrário, eles vão tentar fazer com que o jogo passe rápido, que não tenha jogo, bola rolando, e vão colocar tudo isso que você falou. Cara, e eu gostei muito do posicionamento do Samir Shout, que ele estava presente lá, e logo que acabou o jogo ele deu uma entrevista aí pro Grupo Globo, eu não lembro se foi pro GE ou se foi pra Globo mesmo, mas ele deu uma entrevista falando que ia fazer uma representação lá na Conmebol. Interessante. Só que assim, a gente sabe que não vai dar em nada. Não. Mas é legal mostrar o desconforto, falar, se peitar, falar pros caras, não tem condição. Porque além de você vir jogar num lugar que o ar é rarefeito, que você tem que chegar aqui, o Brasil, a logística do Brasil para aquele jogo foi um dia antes, Rio de Janeiro, Galeão, Santa Cruz de la Sierra, que é uma cidade igual São Paulo, assim, no nível do mar, 1.000 quilômetros, 1.000 metros, né? E aí, no dia do jogo, faltando 3 horas, o Brasil chegou lá em Alto, que é na Grande La Paz, que é onde tem o aeroporto e tem o estádio. Então, assim, cara, você viajou, fez o jogo e já voltou. Não teve... Porque isso não... Pro bom futebol, você tem que chegar um dia antes, descansar, concentrar e jogar. Só que não é, lá é diferente. E aí você teve esse problema dos gandulas, problema dos torcedores arremessando. Assim, show de horror. E pra piorar, você tomou um gol de um pênalti que não foi. Um pênalti ridículo, cara. Sinceramente, um pênalti... Cara, a gente vê muitos pênaltis marcados aqui no Brasil. Principalmente esse de bola na mão na bola e tal. Mas esse daí, cara, não dava pra entender. E o juiz não deu, ele tava na frente, o VAR chamou, o juiz debateu com o VAR, mas acho que pra não ficar feio, ele acabou marcando o que o VAR orientou ele. Mas, cara, ali foi ridículo. E quem fez o gol? Um jogador do América Mineiro, que é Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro, cara. Então, assim, é uma derrota que deixa uma marca, assim... É uma marca muito ruim.
Mas que não apaga também toda a história da seleção, né? Tudo que a gente conquistou, mas... A história não se apaga, né, JP? Mas a história que... Acho que é uma coisa importante que a gente usa muito no âmbito profissional e que serve aqui. O que nos trouxe até aqui não significa que é o que vai levar a gente para frente. Com certeza. Então, se a gente pensar só na história da seleção, ela vai ser impagável. Nós somos a maior equipe de futebol mundial. Não tem que falar. A seleção brasileira é o concurso nesse pedaço. Só que, vamos pensar assim. Se fosse no modelo antigo, o Brasil estava indo na repescagem. Se a gente for pensar, a gente teve a marca de 4-1 perdendo para a Argentina. Bom, levando um baile, né, cara? Não, assim, um chocolate, né? Foi um negócio meio maluco. A quantidade de pontos foi pífia. Aí quando você fala assim, pô, será que esse desempenho ele vai ter algum impacto pra gente? Ou não? Se a gente for fazer, quero te ouvir nisso aí também, mas se a gente for fazer uma análise, JP, todo o desempenho assim gera uma marca, né? A gente geram dúvidas. Como, cara? O jogador é ser humano, o torcedor é ser humano, o técnico é ser humano. Cara, beleza, o Ancelotti tá chegando agora aplicando um esquema tático e eu acho que tá dando pra ver que tem uma cara. É muito legal ver ele na beirada do campo, assim, né? Eu tava vendo o jogo, assim, até te mandar um vídeo no jogo do Chile. Cara, é muito legal ver um cara daquele naipe na beirada do campo aqui no Brasil, assim, treinando a seleção. Mas, cara... A gente precisa aprender com esse impacto. Não dá pra gente tomar pancada e aprender com os erros, evoluir. Não dá pra gente chegar na Copa do Mundo satisfeito ou... Não é questão de ser satisfeito. A palavra seria, não dá pra gente chegar conformado com isso. A gente tem que chegar indignado. E isso eu sinto um pouco de falta na seleção brasileira ainda. Sim. Os jogadores, acho que tá melhor do que na Copa América, porque teve aquelas entrevistas horríveis do Danilo e do Hendrick, que foram horríveis, mas você ainda não vê uma dor muito grande assim dos jogadores, que eu espero que se considere isso pro futebol. Mas o que você acha disso, cara? Cara, eu concordo com o que você trouxe aqui. A gente vive um momento aí de distanciamento, né, entre a história, entre o quão foi difícil, né, a gente conquistar essas 5 taças, e a geração atual, que ela, na teoria, muitos não viram as conquistas, só souberam ali por TV, pais, avós, de como as coisas aconteceram. E hoje, quando eu olho pro plantel aí de 50 jogadores possíveis convocados para uma Copa do Mundo, cara, um dos poucos caras que eu vejo indignação, que tem honra de vestir a camisa da seleção é o Richarlison. Que tecnicamente ele tá muito ruim, tá muito abaixo. Mas, cara, é um cara que eu tenho certeza que se tiver na lista da Copa do Mundo, ele vai dar a vida dele, cara, porque ele é comprado com a seleção brasileira de futebol. Agora, igual eu falei, a fase dele não é boa. Se bem que melhorou um pouco em relação ao que tava na janela, porque a temporada europeia 24-25 acabou, a gente tá na 25-26. É melhor do que a passada, mas ainda tá longe de falar, esse cara tem que estar na seleção. Mas se você for olhar o atributo, sentimento, amor à camisa, cara, ele teria que ser o 9 da seleção. Cadeira cativa. Mas não é assim que funciona, você tem que ter as duas coisas. Então talvez ele ali perto da seleção, ele consiga passar, porque ele passa pra mim como torcedor quando eu vejo ele falando na TV, na rede social dele, que ele quer estar ali, a honra que ele tem. Então, assim, é isso que você falou, é a tradução da realidade, cara. Infelizmente, hoje em dia a gente tem muita dificuldade em conectar esses jogadores à história, ao que representa você vestir uma camisa da maior seleção da história. E a gente tem outras histórias aqui pra falar de jogadores antigos que ainda se emocionam quando fala-se de jogadores de seleção brasileira, né? Não, vale contar, acho que assim, vou pegar o gancho já emendando nisso, assim, que teve um corte, né, de um podcast, isso. Que o Gerson estava, que foi sensacional, e eu acho que vale a pena você compartilhar com a galera, quem não assistiu, mas o Gerson super emocionado falando de um antigo jogador da seleção. Fala aí, JP, conta. É isso que você fala, né? A gente até quando a gente vê, a gente se emociona, a gente até arrepia. Só de lembrar. Porque o Gerson,
o craque que foi, né? O melhor jogador da Copa de 70. A gente sempre brinca com isso, porque o primeiro foi o Pelé, mas o Pelé era extraterrestre. E ele, participando de um podcast que eu, de verdade, não lembro o nome aqui para dar o crédito pra galera, que foi muito legal, mas ele foi questionado. No comentário depois. É isso, ele foi questionado a respeito da seleção, de jogadores históricos e tal, e entraram na seara de falar do Didi, Folha Seca, da Copa de 58, e quando começaram a falar, o Gerson começou a se emocionar e até meio que soluçou de choro mesmo, de falar, e aí os caras, mas o que foi e tal, perguntando pra ele e tal, aí ele falou, cara, o Didi foi meu ídolo, foi o maior jogador que eu vi jogar. Pô, só isso já é um baita ali reconhecimento, né, pelo craque que o cara foi e tal. E ele falou, e eu tive a oportunidade de jogar na mesma época que ele era mais velho, eu era um pouco mais novo, mas se cruzando, e ele me deu uma camiseta da seleção brasileira da época que ele usou. E aí eu fiquei sem entender muito bem, fiquei emocionado, peguei a camiseta pra mim, e aí ele falou, o Didi falando pro Gerson, o dia que você vê algum jogador jogando melhor do que eu, você dá essa camiseta pra ele, porque ele merece. E onde tá a camiseta? Tá lá em Niterói, na casa do Gerson, até hoje. Melhor que o Didi, meu amigo. Pô, fala sério, né, cara? Não tem. E ele totalmente ali emocionado. Foi muito legal, cara. Quem quiser ver, cara, a gente vai colocar aí no comentário. Vale a pena. Coloca o link, inclusive, assim, porque vale muito a pena. A gente coloca o link, porque vale a pena assistir o episódio só por haver essa emoção, porque quando a gente fala de seleção brasileira, é uma coisa muito legal. O cara também que eu ouvi falando muito da seleção, assim, tem muita gente aparecendo, a gente tava falando isso outro dia, legal, né, que estão revivendo alguns jogadores, mas o Dunga falando da seleção brasileira também foi muito legal, assim, ele foi num podcast também, lá do Sul, aquele do churrasco lá, que eu esqueço sempre o nome, mas... Garbim, né? Garbim, exato, que foi bem legal o papo com ele, e aí, assim, foi uma resenha legal, e ele falando muito do amor pela seleção, dava pra ver o olho do cara brilhando. Então, ou seja, beleza, o Dunga teve uma passagem ruim lá, né, teve uma passagem muito boa, uma ruim, então não sei o que. Ele deu a volta por cima, né, era 2 finais de Copa. 2 finais, exato. É aquela coisa. Só que o cara precisa disso. Outro cara também que eu lembro dessa seleção atual aqui, que também me surpreendeu, foi o Matheus Cunha. Sim. O Matheus Cunha também falou, cara, eu quero estar aqui, a seleção brasileira. Eu sinto um pouco de falta de ter uma liderança, assim. Acho que tá faltando um líder. Acho que isso a gente precisava achar pra Copa do Mundo, sabe? Sendo muito sincero. Porque a gente tem jogadores bons, a gente sempre fala isso aqui. Se você pegar posição, tá caindo um pouquinho, mas eu acho que o Brasil ainda tem posição, ainda compete pau a pau com muitas seleções. Mas, literalmente, um cara que bota a bola embaixo do braço e fala assim, cara, vem em mim. Isso eu não enxergo. Não tem, e a gente sempre teve vários, né? Pô, você tá doido. Você tinha nas seleções, até mesmo na seleção de 2002 mesmo, vamos falar assim. 2006, né? Que acho que foi a última. 2006. Pô, a última, né? 2006. Cara, você olhar pra um lado, Ronaldinho, o outro Ronaldo, o outro Cafu, o outro Roberto Carlos. Kaká, Robinho, Adriano no banco, tinha várias opções ali. Pô, cara, e assim... Faz falta, né, José? Faz. Eu acho que isso... assim, isso não é saudosismo, não, galera. É zero saudosismo. É simplesmente o seguinte. Jogadores igual aqueles, não vai ter uma safra que é muito louca. Mas, a gente tem jogadores bons de bola. Não é possível que a gente não consiga equivaler com uma seleção mediana. Não. Tá bom, a Espanha tá jogando futebol meio diferente, assim, não tem o que falar. A França também. E a Argentina. Acho que os 3 times estão meio destacados, assim, sim, longe das demais seleções do momento. De resto, cara. Mas Copa do Mundo nem sempre, e historicamente ganha o melhor. Isso aí a gente sabe, 82 o Brasil não ganhou. 2006 o Brasil não ganhou. E se você olhar aí também em outros momentos, outras seleções que não seja a brasileira, que também acabou não levando a Copa do Mundo quando tava muito bem, né? Então, assim, Copa do Mundo eram 7 jogos, agora são 8. 8 jogos. Cara, são 38 dias que você tem que estar na sua excelência máxima. Se você conseguir, mesmo tropeçando na fase inicial, você vai ter com possibilidade de ser campeão. Então é isso. Hoje em dia não passa confiança. Mas a gente, como torcedor, acredita ainda porque a gente vive disso. A gente
ama a seleção, ama os nossos times e na pior das fases a gente sempre vai acreditar que vai tirar um coelho da cartola e alguma coisa vai acontecer. Vai alinhar Júpiter com Marte, com Saturno, com Plutão e, cara, e tudo vai acontecer. Cara, eu lembrei uma história que eu não falei com você. Eu tava num evento fora do Brasil agora e tinha um suíço lá. E aí a gente tá conversando, e aí começamos a falar de futebol, eu falei muito sobre a seleção brasileira, apaixonado. Eu falei, cara, eu sou apaixonado pela seleção brasileira também. E, inclusive, na Copa de 2006 eu fui lá, no hotel, naqueles campos. E aí ele falava assim, mas o que você achou, cara? Me conta, a primeira vez que eu conheci alguém que foi naquele lugar. Como era o nome da cidade mesmo? Ficou famosa, eu esqueci também. Era com W também? Ele fala lá. Eu lembro. Enfim, deve se lembrar, a gente fala também. Mas ele foi no jogo lá, ele foi em 2 treinos. E aí ele falou assim, cara, essa seleção vai ganhar com o pé nas costas. Ele olhava pro treino, ele falava assim, cara, os caras não erravam passe dentro do treino. O treino deles, ele falou que teve um jogo que jogou com um time da Suíça também, que eu esqueci o nome, não sei se foi... Teve jogos, sim. Que o jogo lá foi, sei lá, foram 7 gols, aí o time parou de jogar, só ficava rolando a bola, ficava fazendo rolinho e tal. E o cara, e assim, ele falou assim, cara, não tinha como que a gente perder. Todo mundo falava assim, cara, esse time aqui vai ser campeão com o pé nas costas. E aí, tudo tem jeito. É aquilo que o JP tá falando. Mas só me lembrei disso porque ele falou assim, cara, eu fiquei com vontade de ir na Alemanha assistir jogos da seleção brasileira, só que os jogos da seleção brasileira, eu nem lembrava disso, foram esgotados, os ingressos dos jogos da seleção estavam todos esgotados sempre. E aí, assim, ele não conseguiu assistir o jogo da Alemanha e não assistiu o jogo do Brasil. E aí, assim, é uma coisa muito maluca, porque se você para e pensa, era um time quase imbatível. Assim como o 82 também foi um time que todo mundo dá pra ver nos jogos assim, que o time voava, né? Mas, cara, nem sempre o melhor ganha. E tomara que não seja esse caso agora, né, JP? É isso. Bom, contexto, pegando um pouquinho do fora de campo. Não, e aliás, fala pra gente aí, cara, o que você acha da seleção brasileira nesse histórico aí? E assim, JP, agora falando um pouquinho do fora de campo e de alguns pontos extras aqui também. A gente... CBF, o novo calendário do futebol brasileiro. O que você acha aí para o futuro? Cara, assim, a gente até falou disso, né? A gente deu umas sugestões aqui. Será que o Samir ouviu a gente? Porque eu vi que eles estão aí para soltar aí nos próximos dias, né? Uma proposta de um calendário para 2026 que tem essas dificuldades, né, por conta de ser um ano de Copa, de ter uma pausa um pouco até maior do que a gente está tendo habitualmente, porque serão 39 dias de Copa do Mundo, então você tem que parar um pouco antes, voltar um pouquinho depois, então vai ter essa parada e precisa adequar. Então, assim, o meu sonho pessoal, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é que a gente tivesse um calendário como o europeu, começando no meio do ano e terminando no outro meio do ano. Porque aí você segue os caras e, cara, e tá tudo bem, funcionando legal aqui, tá tranquilo. Mas provavelmente isso não vai acontecer por N fatores. Aí um pouco questão de patrocinadores, que aqui no Brasil eles usam o ano calendário, né, e tal. E tem outros fatores também. Mas assim, é um movimento legal porque, principalmente quando a gente fala dos estaduais, que ocupa uma janela que acaba, querendo ou não, tirando datas importantes, né, pra jogar Copa Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. Então assim, vamos ver o que vem pela frente, né, porque já teve aquela primeira diretriz que os campeonatos regionais reduziram as datas, né. Aqui o Paulista a gente jogava com mais de 12 datas, agora vai ter que se enquadrar. Então assim, acredito eu que esse movimento pra gente poder ter um calendário mais ajustado pode dar inclusive um up aí nas competições e elevar o nível, a qualidade, né, dos jogos, porque querendo ou não, um calendário muito apertado, você acaba perdendo o jogador por contusão. Então você pega um jogo perto do outro, aí o time que vai jogar uma competição tem que poupar para jogar, então a qualidade muda muito. Se a gente olhar, por exemplo, o brasileiro desse ano, o Flamengo reclamou, porque teve uma mudança que, se a gente olha por fora, favorece o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tá jogando a Copa do Brasil e o Brasileiro,
E a Copa do Brasil agora ele só vai jogar depois que acabar o Brasileiro. Enquanto o Palmeiras e o Flamengo e o São Paulo, eles estão jogando... É que o São Paulo não tá na briga pelo título, mas o Palmeiras e o Flamengo, eles estão jogando a Libertadores, que continua jogando no meio de semana, o Brasileiro no final de semana, então eles não vão ter tempo. E o Cruzeiro vai em algumas semanas aí pra treinamento, né? Isso é... E é uma baita ganho, ganho isso aí. Sim. E falando disso, né, JP, além de tudo isso, de todos os jogos, todo o calendário, tem mais uma opção de transmissão que é a GETV, né? GETV, que estreou na janela com o Jogo do Brasil. Exatamente, que estreou na janela com o Brasil, com pessoas de peso, né, pessoas legais, assim, acho que... Eu assisti um pouco lá da transmissão, tá? Acho que eles estão ajeitando. Brasil e Chile? Sim, exatamente. Então, o Brasil e Bolívia, eu assisti de casa, eu assisti na GETV. Eu também assisti GETV. Gosto muito do Jorge Igor, eu gosto da narração dele. A Mariana também na ponta do Spinelli lá dentro do campo. Ela foi bem lá também. Então, assim, eu achei que pode ter uma liga legal, assim, vai ser uma opção interessante para as pessoas assistirem. Cazé, GE, Globo, Sport TV. E talvez esse tanto de campeonato seja um problema de tirar por causa desse tanto de transmissão. Talvez os caras vão querer exclusividade num jogo, exclusividade no outro. Então, assim, calendário não vai ser fácil de mexer, não, viu, cara? O que eu comemoro é que já fiquei sabendo é que pro ano que vem a Paramount não vai estar mais na Libertadores. Nossa. Porque meu time tá jogando na Paramount e eu não tenho Paramount, cara. Então, no jogo passado eu voltei aos tempos antigos, eu tava ouvindo rádio, cara. Nossa. E eu não pude ir no jogo também, que era o aniversário da minha filha. Então, os 2 jogos da Libertadores eu tive que ouvir no rádio. E agora, de novo, nessa fase, amanhã vai ser de novo. E eu sou um cara meio correto, eu não tenho gatinho, então eu não tenho a Paramount, eu não tenho como ver o jogo. Também sou assim, sou chato nisso. Proposta de impedimento semiautomático já tá passando a hora, né? Assim, eu acho que se você analisa... Eu vi até uma questão que foi uma demora muito grande do VAR em algum jogo, para variar. E aí a gente tava lá que no Brasil, não é nem novo no Brasil, cara. Tá desde 2019 no Brasil o VAR. O VAR tá? Desde 2019. Começou em 19, Eu nem tinha me parado pra pensar isso. Então você pensa, nós temos 6 anos e a gente fica 6 minutos, 5 minutos olhando o vídeo, cara. Porque o VAR, originalmente, ele começou em 18, até a Copa de 18 já teve. Perfeito. Então, o Brasil começou um ano depois. Mas é porque como a pandemia mudou um pouco a linha do tempo, eu acho, talvez, cara. Porque eu nem me toquei que já tinha 6 anos que tava rolando isso aqui. Mas assim, impedimento semiautomático já tá na hora, né? Já. Assim, daí dá pra colocar, né? Pelo que eu entendi, vão ser nas competições aí que a CBF, ela é a responsável, né? Série A e Copa do Brasil. Eu não sei como é que vai ser, Série B, Série C, provavelmente não, porque tem uma tecnologia por trás. Mas acho que no principal produto tem que ter, né, cara? E depois, conforme você vai adquirindo conhecimento, você vai rolando para as demais competições, inclusive numa possibilidade de diminuição de custo e tudo mais. Porque, querendo ou não, cara, você ganha tempo e você ganha qualidade, aquilo que a gente falou agora há pouco. Isso aí é meio maluco, né? Vamos falar um pouquinho aqui a gente tá chegando no finalzinho aqui do episódio. Mas já? É bom, dura pouco pra caramba, a gente sempre fala isso. Mas vamos falar da seleção feminina um pouquinho, porque a Copa de 2027 tá na beira aí. E nós temos uma notícia muito legal, né? Que a Netflix fechou o acordo aí pra transmitir as Copas de 27 no Brasil e 31, né? 32? 31. 31. E 31 nos Estados Unidos, México e Canadá. O que é um baita de um ponto para time feminino, né, JP? Com certeza, e assim, uma gigante, né? Netflix aí é um dos maiores streams que a gente tem no mundo, aqui no Brasil, acho que pau a pau com a Amazon, né? Acho que em participação. Então, assim, é legal porque não é só passar o jogo, eles vão criar conteúdos, né? Então vai ter, assim, eles programas. Inclusive, Netflix, a gente pode estar lá também participando junto com vocês, né? Bota a gente falando aí da seleção, na visão de torcedor. Porque é aquilo, cara, a Netflix, ela não quer apenas transmitir o jogo. A Amazon faz isso, né? Sim. Você não tem muito conteúdo da Amazon a não ser o jogo. Então vai ser legal porque vai, ainda mais num futebol
que ainda está se popularizando, né, que é o futebol feminino, porque muitas pessoas que gostam do futebol não gostam do futebol feminino, porque tem muitas diferenças, mas talvez é um caminho para poder didaticamente e divulgar, e a Copa do Mundo aqui no Brasil em 27 talvez seja um divisor de águas, e talvez, com certeza, se o Brasil for campeão, vai ser a única vez que o Brasil jogou uma Copa do Mundo no Brasil e que foi campeão, porque as duas no masculino a gente, infelizmente, não levou, né? Foi segundo lugar em 50 e quarto lugar em 2014. Não, é isso, cara. Eu acho que a gente tem muita coisa aqui, tem amistosos pela frente, né? Assim, pra falar... Sim. Vai ser contra... Um amistoso de peso em outubro, lá na Inglaterra, contra a seleção da Inglaterra, que é a atual campeã da Euro feminina. Isso. O Brasil é o atual campeão da Copa América, né? Essa vitória que a gente teve aí dramática contra a Colômbia. E a Inglaterra ganhou lá a... Acho que mesmo, né? Foi dramática. A gente até comentou aqui, foi daquele jeito, mas foi legal, foi Brasil, né? Sim. E a Inglaterra é a campeã. Então, a gente até falou na época, vai ter a finalíssima Inglaterra e Brasil, que já teve também na edição anterior, lá em 2023. Só que dessa vez é um amistoso e não estão se falando mais de finalíssimo. Então fica na dúvida, será que vai ter? Será que não vai ter? Que seria, querendo ou não, um título intercontinental, né? Entre o campeão europeu e o campeão sul-americano. Vamos ver o que vai acontecer. A princípio é só um amistoso. Poderia ganhar aí contorno de ser uma taça, né? Sensacional, JP. Acho que é muito bom falar da seleção brasileira. Tudo que é bom dura pouco, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio aqui do Sou Canarinho. Prazer demais falar aqui. Foi um recomeço, vai ser um recomeço doloroso, mas a gente continua cabeça de chave, né, JP? Continuamos. Opa, o Brasil nunca perderá essa alcunha aí, vai ser cabeça de chave, muito provavelmente. Acho que no próximo episódio a gente pode até explorar um pouquinho dessas coisas. Valeu. Mas eu só queria, antes de finalizar aqui o programa, fazer uma homenagem aqui. Eu trouxe uma camiseta. Você conhece essa camiseta aqui, João? Olhando assim? Olhando assim, eu conheço, acho que eu sei do que a gente tá falando, mas a Argentina... É uma camisa da Argentina, então aqui, ó, é uma camisa do Ibu Martínez. E essa camisa aqui, pra quem não tá entendendo nada, é uma camisa aqui de um grande amigo, meu sogro, que faleceu aí há 2 semanas atrás, logo depois do jogo Brasil e Chile, né? Eu tava no Maracanã, eu voltei às pressas pro Brasil. Então aqui, seu Humberto Fernando, o agradecimento a você aí por todos os 23 anos que a gente passou junto, sempre falando muito aí de futebol, da sua Argentina, do seu Boca Juniors e da sua Ponte Preta aqui no Brasil. E que o senhor descanse em paz e vida que segue. Eu tive a oportunidade de ver o título da Argentina em campo e eu lembro que no dia lá, 18 de outubro de 2022, eu recebi um vídeo da minha mulher filmando ele chorando de emoção, o título, e foi o último título que ele pôde ver, e agora ele não tá mais aqui com a gente, mas fica aí meu eterno agradecimento. Não é um momento muito fácil, né? A gente passa por essas situações na vida. E também queria estender o meu abraço ao meu amigo Rafael, que 5 dias depois perdeu o pai. Eu também acabei participando ali do velório com ele, foi no mesmo cemitério que meu sogro. Então foi assim, algo muito perto, assim, é um começo de setembro muito complicado ali, porque esse Rafael, meu amigo mais antigo, mais de quase 40 anos de amizade. Então assim, senhor Paulo, descanse em paz também. E é isso, João. Obrigado aí pela oportunidade de eu fazer essa homenagem aos dois. JP, mais que merecido, que Deus o tenha, que vocês tenham aí muita força para esse momento, porque é um momento muito complexo. Mas que Deus o tenha e que a gente consiga comemorar. Mostra aí mais uma vez, porque essa camisa é da Argentina, mas é linda. É isso aí. Vou terminar assim. Bom demais, pode terminar. Hoje merece. Vamos ver, poucas vezes vocês vão ver camisa da Argentina aqui no Sou Canarinho, mas essa merecida com todo o coração. Não esquece não, segue a gente nas redes sociais, Sou Canarinho, de torcedor para torcedor. A gente volta em breve. Vamos juntos, até a próxima.